flash relevante, um bate-papo bem maneiro, com gente interessante do mundo inteiro. Dia após dia, temas que fazem diferença. Seja... Ok, nós estamos iniciando mais um Pod Cristão. Esse é o 5º Pod Cristão. Nós já tivemos o primeiro, que foi a história da música cristã, em que nós pudemos ali falar sobre a música cristã desde o ano de 1906 até o ano de 1980. Nós fizemos esses comentários, fizemos este podcast e recebemos vários cantores que atuaram nessa época, isto é, na época da década de 80. Logo depois nós demos continuidade ao capítulo 2, o segundo episódio nosso foi sobre Natal, e esteve com a gente também o nosso querido Alexson Marques falando sobre Natal. Logo depois nós tivemos o nosso segundo encontro com os cantores da década de 80, recebemos cantores e falamos sobre a música cristã nos anos 80. Depois nós tivemos um outro que foi semana passada, né? Nós falamos sobre quadrinhos, cinemas e séries, nós falamos sobre o mundo pop, o mundo nerd, sobre esse assunto. Então vocês veem que a gente fala sempre sobre vários assuntos variados. É o objetivo do Podcast, uma revista eletrônica que fala sobre vários assuntos, vários temas, além de jornalismo e teologia, estudos bíblicos, né? Hoje nós vamos falar sobre escola bíblica dominical e educação religiosa, né? Quais os rumos da educação religiosa no Brasil. Semana que vem nós estaremos com os cantores da década de 90, falando sobre tudo que aconteceu na década de 90. Então, teremos Banda Rara, teremos Kadosh, teremos Complexo J, teremos várias pessoas das bandas que ficaram conhecidas na década de 90, e esse é o Pod Cristão, né? Então, nós vamos começar com a apresentação dos nossos queridos convidados, né? Então, aqueles que puderem ligar as câmeras, eu vou chamar por último, aqueles que forem ligando as câmeras, ok? Muito bem. Gabriel Shalom, de Teresina, Piauí. Por um acaso, é meu irmão. Filho do mesmo pai. Pastor Gesiel Saturnino. Seja bem-vindo, Pastor Gesiel, aqui no Pod Cristão. Amém. Presbítero Josias, nosso querido superintendente de escola dominical, seja bem-vindo pela primeira vez no Pod Cristão, né? Boa noite, um prazer poder estar com todos vocês. Que Deus possa abençoar esse nosso momento. Amém. Mas eu vou fazer como me aparece aqui. Então, eu queria saber, já para começar, saber de vocês, quando foi que vocês... qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com a educação religiosa, ou quando eu falo de educação religiosa, eu me refiro, qual o primeiro contato de vocês com escola bíblica dominical, educação religiosa, cursos dentro da igreja, congressos dentro da igreja, educação religiosa no geral. Gabriel Shalom, por favor. Desculpa, porque eu pensei que tivesse diferente a ordem aí. Bom, a princípio, a questão de educação religiosa partiu de dentro da nossa casa, né? O nosso pai, que está também na live, o pastor Iribaldo, nós fazíamos estudos bíblicos, nós discorríamos sobre capítulos e versículos da palavra. Eu lembro muito bem que ele pedia para a gente discorrer escrevendo, né, em caderno, e ele fazia aquela prestação de conta na outra semana. Eu escrevi uma semana a respeito de um capítulo da palavra, e na outra semana a gente tinha aquela prestaçãozinha de conta, né? E ele queria saber o que a gente entendeu daquela palavra, e também, sim, propriamente da igreja, onde eu fui muito ensinado na escola bíblica pelas revistas e lições que o pastor Gesiel confeccionava, você, Alexandre, confeccionava também, se não estiver enganado, participava também na produção da educação ali em Água Viva, e depois que vim para cá, para o Piauí, participei de congressos da CPAD, participei também de seminários, e, enfim, a questão de adquirir
conhecimento teológico é muito importante para a vida do cristão. Eu acredito que todo cristão que queira ter uma maturidade da palavra, ele tem que realmente se esforçar e se dedicar ao estudo da palavra, né? Todo cristão é necessário esse esforço mesmo, essa dedicação de quem realmente quer estar instruído e não estar à mercê das heresias que são, infelizmente, atualmente estão propagadas por aí. Eu vou interromper rapidamente o seguinte. Vocês, o pastor Marcelo e o Alexson, eles estão tendo dificuldade de entrar de novo na live. Eu tenho duas opções. Uma opção é continuar essa live aqui e eles não estão conseguindo. A minha segunda opção é fechar essa live, chamá-los de novo, fazer uma nova sala e chamá-los de novo. Todos concordam? Reconectar, eu mando um link de novo e vocês reconectam. Ah lá, é assim. Só um instantinho. Eu acho que eu sei o que aconteceu. Só um instante. Antes de eu tentar isso, deixa eu tentar fazer uma coisa aqui que eu acho que eu entendi o que aconteceu. Eu acho que eu entendi o que aconteceu. Só um instante. Porque a sala... Voltei, graças a Deus. Graças a Deus. O que aconteceu? Depois de um certo tempo, parece que o aplicativo, o que ele faz? O aplicativo, ele tranca a sala automaticamente. Então, graças a Deus. Estava a sala trancada mesmo. Então, eu consegui destrancar. Vamos ver se o Alexson consegue retornar. Aí a gente... Mas, pastor Marcelo, se apresente. Pastor Marcelo atendeu, tá certo. Só falta o Alexson. Estava trancada. Pastor Marcelo Opa! de Manaus, nosso convidado também. E eu quero apresentar a todos aí, pastor Marcelo de Manaus. Muito bem. Eu falava, pastor Marcelo, aqui, no início da nossa live aqui, falando sobre quando você começou como foi a sua primeira vez que você teve contato com a escola bíblica dominical. É isso que eu estou perguntando, né? Nós éramos da igreja presbiteriana e nós frequentávamos a escola dominical, né? E no domingo a nossa mãe nos preparava, a nossa família era muito numerosa, muita gente, muitos filhos. Eram 13 filhos. Nós estamos vivos até hoje, todos os filhos. E aí ela nos levava para a escola bíblica dominical todo domingo de manhã. A gente fazia uma caminhada de 40 minutos até chegar à igreja. E um fato curioso que aconteceu, a minha mãe levava isso tão a sério que um desses dias, o meu pai, quando nós estávamos saindo de casa, todos juntos, né, aquele bloco de 13 filhos, mais a matriarca, e meu pai, ele não era crente, mas tinha, assim, temor a Deus. Mas tinha dia que ele estava um pouco nervoso por causa do trabalho dele, era militar, e ele estava um pouco nervoso, e ele falou, volta todo mundo, não vai ninguém para a escola dominical, não vai ninguém para a igreja. E a minha mãe falou, minha mãe que queria ver o meu pai salvo, né? Ela cedeu, falei, pois não, Augusto, meu pai chamava Augusto, ele era militar, e nós voltamos para casa, e ela nos colocou numa área da nossa casa, todos sentados, e ela falou assim, olha, o Augusto, seu pai, ele nos impediu de ir para a escola dominical, ele está certo, ele é o chefe William, e nós queremos ganhar ele para Jesus, e nós voltamos. Só que ele não pode nos impedir de buscar a Deus.
Então, nós vamos ter a nossa aula, e ela fez uma adaptação da aula para as faixas etárias. Eu nunca esqueço isso. E isso ficou marcado na minha vida, né? A nossa mãe, ela teve essa maturidade para entender o meu pai e, ao mesmo tempo, não deixar que nós ficássemos sem o ensino da palavra de Deus, né? Aquela manhã de domingo. Então, nosso contato era sempre através da Escola Bíblica Dominical, que nós tínhamos o maior, sabe, o maior carinho, o maior amor pela Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical, para a gente, era algo muito especial. E nós tínhamos, assim, várias motivadoras na igreja, pessoas que tinham o dom para nos motivar, nos orientar. E foi muito bom, foi muito maravilhoso, né? A Escola Bíblica Dominical sendo colocada para a gente dessa forma, e a nossa mãe, né, ela passou isso para a gente. Independente disso, nós tínhamos também o ensino religioso na nossa casa, que era o culto doméstico. Pronto, meu pai. Muito bem. Eu posso passar para o próximo? Posso passar para a próxima experiência? Pastor Gesiel Saturnino, a sua experiência, qual foi o seu primeiro contato com escola bíblica ou educação religiosa no sentido geral? Bom, o meu primeiro contato com o ensino sistemático foi através da Escola Bíblica Dominical. Na verdade, não foi nem pela EBD, foi numa colônia de férias, porque naquela época, eu era da Assembleia, e havia no mês de julho colônias de férias bíblicas. Então, uma ideia bem interessante, onde a gente ia durante a semana para a igreja e fazia brincadeiras, tudo relacionado com o tema do ensino. E a partir daí, eu comecei a ter contato com a escola dominical e entrei no ensino, digamos assim, não saí mais. Então, foi realmente bem importante essa participação, meus 9, 10 anos. A partir daí, eu tive esse contato sistemático com o ensino bíblico, com o ensino religioso. Basicamente, foi isso que aconteceu comigo. Meu contato com a escola dominical e com o ensino evangélico em geral se deu desde que eu nasci, porque eu já nasci no evangelho. Então, desde que eu nasci, meus pais já me levavam para a igreja, para a Assembleia de Deus. Então, meu contato com a escola dominical é desde criança mesmo. A minha avó, que ainda está viva, foi a minha primeira professora de escola dominical. E eu tenho uma paixão especial pela escola dominical, porque foi na escola dominical que eu senti a minha chamada para a salvação. É verdade que eu nasci no evangelho, mas tem um momento em que a gente se encontra com Deus, ou que Deus encontra-se com a gente, né? E teve esse momento comigo aos 8 anos de idade na escola dominical. Então, a partir daí, eu tenho, assim, um apreço muito grande, não só pela escola dominical, mas pelo ensino bíblico em geral, pela teologia, pelos assuntos das Sagradas Escrituras. Então, meu contato com a escola dominical e com o ensino evangélico se deu desde que eu me entendo por gente, que já nasci no evangelho. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora, desliga o microfone, por gentileza, porque eu quero ouvir o presbítero Josias, da Igreja Evangélica Rio de Água Viva, aqui do Rio de Janeiro. Boa noite, presbítero Josias. Como é que foi o seu primeiro contato com o ensino sistemático da Bíblia Sagrada? Boa noite mais uma vez, né? Meu primeiro contato foi como aluno, né? Já cheguei na igreja já jovem, né? Depois de alguns anos passei a ser professor. Então, na verdade, já tenho um contato com a escola dominical já uns 28 anos já, na condição de primeiro de aluno e hoje como professor. Muito bom, muito bom. Quem está aqui com a gente mais que desligou aqui desligou a câmera, né? Quem é que está aqui? Pastor Marcelo, né? Pastor Marcelo, o senhor está ouvindo a gente? A mesma pergunta para o senhor? A primeira vez que eu tive um contato com a igreja evangélica, eu tinha 7 anos de idade. Foi em 1986. Vim de uma família que era totalmente católica, né? Porque aqui no norte isso era muito predominante, até mesmo a questão do catolicismo. Meus pais fui batizado na igreja católica, então eu acompanhava minha mãe às missas regularmente todo domingo. E na minha família eu fui o primeiro a conhecer o evangélico aos 7 anos de idade. Então, na época existia um pastor que era diácono da igreja wesleyana, né? Tem um amor profundo pela igreja wesleyana. E aí ele passava chamando as crianças de casa em casa no domingo pela manhã, né?
E aí ele tinha ali como uma forma de abordar, dizendo que nós teríamos um café, e naquela época a gente gostava muito da questão da merenda. E aí eu tive que chegar com minha mãe, e pela graça de Deus, a minha mãe ela não interferiu na minha escolha, né? Eu falei, ó, mãe, quero ir para a igrejinha com o pastor, tinha 7 anos de idade, e ela disse, tudo bem, meu filho, vá. Mas para ela era apenas uma forma de, acho, talvez, de me distrair nos finais de semana. A questão é que essa ida para as escolas dominical foi quando surgiu ali o grande temor. Eu até então não entendia nada a respeito de religião, porque com 7 anos você não tem esse ensino dentro da igreja, da comunidade católica. Você já vai ter na adolescência, na juventude. E o bom da escola bíblica dominical, por causa dos departamentos, infantis, jovens, todos têm um ensino para a sua idade. Então eu lembro que a professora Helena, esposa do pastor Elton, nunca esqueci. Então ela fazia os cartazes, e ela botava uns versículos por finais de semana, e aí botava nossos nomes nos quadros, e dizia assim, aqueles que decorarem mais versículos, no final do mês vão ganhar um presente. Então, para a gente importava decorar o versículo, a gente não tinha a ideia que aquilo... E até hoje, eu lembro que foi ali que eu aprendi o Salmo 93, Salmo 1º, então foi todo domingo aprendendo um pouco da Sagrada Escritura. E aí a nossa melhor parte era justamente às 10 horas da manhã, da hora da saída, que nós ganhávamos 4 bolachinhas de creme crack e um copo de suco de uva. Isso pra gente era maravilhoso. E aí já contávamos, poxa, domingo já tem de novo. E a gente chamava toda a criançada que morava próximo de nós. Através de mim, meu pai, que tinha problema com alcoolismo, foi para a Assembleia de Deus, né? Já foi para a Assembleia de Deus e através do meu pai e minha mãe se converteu. E aí, a partir daí, meus irmãos, hoje minha mãe dorme na glória, meu pai continua, tem apenas um irmão fora, mas todos nós, os filhos, nunca fomos impedidos de ir para a escola bíblica dominical. E só para fechar, hoje, como a gente trabalha com crianças, e isso foi um grande exemplo para a minha vida, a gente trabalha dentro de uma comunidade carente, a gente usa da mesma forma, não como a escola bíblica dominical, a gente faz como uma célula de crianças todo sábado pela manhã. É justamente levando essa abordagem deles aprenderem o versículo e dando uma merendinha ali no final da aula para que eles fiquem alegres. Mas meu primeiro contato foi aos 7 anos e, pela graça de Deus, estamos aí até hoje. Tivemos uma breve saída, mas voltamos. Amém. Nós temos aqui acompanhando a gente Jefferson Silva, que está com a gente, seja bem-vindo. André Fialho, nosso amigo lá de Niterói, Rio de Janeiro, de São Gonçalo, Rio de Janeiro, acompanhando, dizendo boa noite, Alexandre, boa noite, meus queridos debatedores e espectadores. Então, ele está dando boa noite para todos aqui. Agora, eu vou fazer outra pergunta a vocês aqui. Hoje em dia, vocês conseguem lembrar qual é a lição de escola dominical que marcou para você, na sua denominação, na sua igreja? Foi aquela lição assim, gente, ó, não é uma aula, mas a lição de um mês, de um período, de um semestre, que vocês falaram assim, não, esse assunto foi um assunto que marcou a minha vida. E eu queria ouvir de vocês. Eu peço a vocês que sejam um pouco mais breves nas suas intervenções, para a gente poder ouvir todo mundo, né? Pelo menos assim, 1 minuto. Eu acho que 1 minuto é bom para o pessoal comentar. Pastor Gesiel, por gentileza. Eu não lembro exatamente o tema da lição, mas eu lembro o assunto, que era sobre missões. E aquela época, década de 80, 70, esse tema missões era muito enfatizado nas igrejas. Isso aí me marcou, não tanto para eu sair, eu sentia que o que me impactou não foi eu sair para fora, mas foi eu trabalhar aqui mesmo dentro, onde eu comecei a entender que Deus queria que eu ficasse no Brasil, mas trabalhando nos setores que eu iria trabalhar ao longo da minha vida, e foi o que aconteceu exatamente. Então, esse tema missões, embora não me impactasse para sair fora do país, me impactou no sentido de eu permanecer aqui e fazer missões aqui dentro mesmo. Isso foi muito bom para a minha vida. Muito bem. Pastor Marcelo, de Manaus, por favor, a mesma pergunta para o senhor. Qual foi a lição, a aula ou o conteúdo que assim marcou o senhor até hoje? Eu me lembro que isso na escola bíblica dominical, quando eu tive contato, né?
Sim, sim. Foi a respeito da Arca de Noé. Quando a professora Helena trouxe as imagens, né? Lembro que da arca, ela fez numa cartolina e colocou uns animaizinhos pregados com adesivo e explicava para a gente que a partir dali houve o dilúvio e que todas as pessoas morreram. E na minha cabeça, não era tão fácil de assimilar. Eu disse, poxa, todo mundo morreu? Ficou só 4 pessoas? E aí ela muito sábia, né? Ela disse assim, meu filho, vamos pensar assim, se tem 2 cachorrinhos, um cachorrinho e uma cachorrinha, eles vão ter um filhote. Esses filhotes, quando crescerem, vão ter outros filhotes. Então, foi isso que aconteceu. O Senhor salvou todos eles, os animais, colocou dentro da arca, e aí no momento em que a arca chegou em lugar seco, os animaizinhos foram ter filhotinhos e o casal foi ter filhotes também. Aí disse, tá, professor, obrigado. Mas eu fantasiava. A preocupação da criança, hein? Mas, muito bom. E isso ficou marcado. Então, é muito legal que a gente pensa que as crianças... E hoje está muito mais aguçada a forma delas questionarem, né? Mas eu lembro que isso me marcou muito, porque eu lembro da figura muito clara hoje ainda na minha mente do cartaz da Arca de Noé. Muito bom, muito bom. Gente, eu estou aqui, estou ouvindo vocês, tá? Às vezes eu estou aqui olhando aqui, porque eu estou acompanhando aqui o público, acompanhando, fazendo os compartilhamentos, então não é que eu não esteja ouvindo vocês, não. Estou dando toda a atenção. Vamos lá, Alexson do Maranhão. Qual foi a lição que mexeu com o seu coração? Eu tenho muitas experiências com a escola dominical e tem algumas lições que me marcaram bastante. Porém, a que mais me marcou foi em 2011. Eu me mudei, eu saí da casa dos meus pais, vim para estudar na cidade onde eu moro atualmente e eu passei cerca de 6 meses que eu entreguei os cargos de onde eu me congregava antes. E aí eu vim para cá e passei esse período sem lecionar na EBD, mas sempre me congregando. Aí o superintendente me fez uma proposta. Na época eu tinha 18 anos. E o superintendente me fez uma proposta para eu auxiliar o irmão na classe que, na verdade, só pessoas que tinham idade de ser até meu avô, para eu lecionar. Então, foi um desafio muito grande, porque a barreira da idade, eu colocava aquilo como um obstáculo. A lição do trimestre inteiro falava sobre Jeremias, as lições do profeta Jeremias. Aquela lição me impactou tanto a minha vida, porque dali eu tirei tantas respostas para os conflitos que eu estava vivendo naquele exato momento, que foi uma lição que impactou a minha vida. De maneira que, dos livros proféticos, o livro de Jeremias é o que eu mais amo, é o que eu mais leio, é o que eu mais extraio lições. Foi aquela lição sobre Jeremias em 2011. Pastor Willy, qual foi a lição que mexeu com o seu coração? Muito bem. O que mexeu com o meu coração foi uma lição acerca de Abraão. Abraão, nós tínhamos uma comunidade, temos ainda, lá no Angelim, e aconteceu uma situação, né, que os alunos da escola dominical não estavam indo mais para a escola dominical, era um trabalho missionário, e o que aconteceu foi o seguinte, nós começamos a pensar como nós iríamos fazer para trazê-los de volta. Veja só, é uma história, né? E nós começamos a ver o que estava acontecendo que fazia com que eles se afastassem. Era um trabalho missionário, eu trabalhava na área, eu era o líder daquele grupo, um grupo de vários irmãos. Então, nós fizemos o seguinte, o que está acontecendo? Então, eu peguei uma lição sobre Abraão, né? Sobre Abraão, e comprei um material para a criança de 5 anos, de 5 a 8 anos. Isso, mas para dar para os adultos, não é isso? Para dar aquela aula, mas você vai ver que a aula me impactou depois. Então, eu fiz o seguinte, comecei a dar aula para os adultos, descobri que eles não sabiam ler, por isso eles estavam se afastando, para não ter que usar a lição, porque eles não sabiam ler, como é que eles iam fazer
parte da escola dominical, vocês não podiam ler a revista e não poderiam acompanhar a aula. Então, eu senti que a gente deveria mudar o método de ensino. Então, comprei esse material, falava sobre Abraão, Isaac, Jacó e aquela situação toda, e nós fizemos o seguinte, era exatamente o sacrifício de Abraão. Então, nós compramos um material, né, para usar no flanelógrafo. Como lá, no momento, a gente não tinha flanelógrafo, não tinha tripé, não tinha material. Que equipamento, nós compramos e nós começamos a dar aula como se fosse para criancinha. E eles riam para o senhor e gostaram. Né? E depois nós começamos a comprar outras lições, Muralha de Jericó, comprar Arca de Noé e outras histórias. Né? Mas aquela história me marcou, porque eu prestei muita atenção na história que eu estava dando para eles. Então, há pouco tempo, isso não tem muitos anos, isso deve ter uns 25 a 30 anos. Né? E foi muito importante para a minha vida, eu já tinha aproximadamente 40 anos ou mais, mas aquela aula que eu dei, aquela lição marcou a minha vida. Né? E hoje, para a nossa grata alegria, existem pessoas lá que estão fazendo faculdade nessa região. Olha, que lindo! Então, para mim, foi muito maravilhoso, muito marcante. Aquela aula foi muito marcante. Apesar de eu conhecer o texto, já ter pregado várias vezes um texto, mas eu tive um olhar diferente, uma leitura diferente. Fiz a leitura que eles estavam fazendo, e para mim foi uma aula maravilhosa, eu aprendi muito. Então, realmente, isso marcou. Quer dizer, eu sempre frequentei escola dominical, todas as igrejas que eu passei, eu frequentei escola bíblica dominical, mas essa aula, em particular, ela me marcou. Uma aula interessante, né? Agora, presbítero Josias, para você, a pergunta é a mesma. Por gentileza. Do pessoal que falou que se converteu, ou começou a caminhada como criança, já comecei como adulto, né? Então, a aula que me marcou foi falando sobre as verdades da salvação, né? Sou minha origem é católica, na verdade, já há 33 anos convertido, então eu fui para a igreja aos 20 anos, né? Então, eu tinha uma visão de Jesus, mas uma visão que não é tão profunda como foi desenvolvida na igreja evangélica. Então, as lições que mais me marcaram e marcam até hoje é justamente esse conhecimento de Jesus como Deus, como pessoa, e aí marcou muito o meu início. E eu lembro sempre dessas aulas falando sobre salvação, né? Então, se tem um ponto para marcar, minha história é justamente esse aí. Então, a partir disso aí que eu passei a mais me interessar pela escola dominical, justamente por causa dessa verdade. Muito bem. Agora eu quero colocar aqui, agora a gente falou bastante de passado, né? Tá com a gente Jaciara Almeida acompanhando a gente também. Eu quero falar sobre o presente, né? Hoje em dia, existe, obviamente, cada igreja tem a sua didática, a sua pedagogia, os assuntos que interessam aos seus ministérios, aos seus trabalhos, né? Cada igreja ela trata a lição, a escola dominical, de uma forma toda especial. Vocês acreditam que na cidade onde vocês estão, e aí eu gostaria que vocês falassem da cidade onde vocês estão, a escola dominical tem sido efetiva e eficiente? Eu não estou falando especificamente na sua igreja, mas na cidade, ou você percebe que a escola dominical tem sido eficiente? Vamos começar com o Josias, aqui do Rio de Janeiro, presbítero Josias, falando sobre aqui no Rio de Janeiro, como ele está vendo isso. Um abraço para Fábio Fonseca, de São Paulo, que está com a gente. Então, de uma forma geral, eu creio que as igrejas que já têm uma certa tradição com a escola dominical têm mantido justamente essa tradição, né? De outro lado, as igrejas que talvez não tenham essa tradição, elas têm perdido um pouco dessa visão, né? E o sentido da escola dominical, colocando a minha visão. A escola dominical, se a gente for lembrar, usa até a própria revista das Assembleias de Deus, a gente tinha uma leitura no domingo e leitura durante a semana, né? Na verdade, não se restringe o domingo. Como houve essa mudança, as igrejas centraram muito no culto de domingo e deixaram justamente essa abordagem de um versículo na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Então, essa identidade, de uma forma assim, das igrejas menos tradicionais, elas estão deixando de dar o valor que as igrejas mais tradicionais dão. Esse é
meu ponto de vista. Posso estar equivocado, né? Mas uma visão geral. Então, as igrejas, umas dão mais valor, e mais uma vez eu vou pontuar, as igrejas que têm essa prática, e as mais recentes eu acho que não dão a importância como deveria dar. Esse é meu ponto de vista, não tem nada de pessoal nessa visão. Muito bem. Alexson, do Maranhão. Alexandre, não dá para falar assim por todas as igrejas, mas dá para a gente ter mais ou menos uma visão geral. Eu conheço mais a realidade da minha igreja. Mas, por exemplo, a percepção que o pastor acabou de falar também é minha. As igrejas de vertente tradicional, elas têm uma tradição muito maior com a EBD. A igreja de linha neopentecostal, ela já foge um pouquinho, já não dão tanta importância. Tanto é que há igrejas que substituem o que seria a escola dominical por outros eventos. Então, falando especificamente sobre a minha igreja, a minha igreja é vizinha da Igreja Batista, da primeira Igreja Batista. E o que se percebe é que as igrejas batistas, as históricas, as igrejas batistas, elas têm um apego muito grande à escola dominical. Já essa não é a mesma realidade das igrejas neopentecostais, que já não tem mais tanta ênfase. A ênfase normalmente é no culto à noite ou em outras programações. Eu creio que isso aí é uma tendência geral e acho que até cultural, porque o ensino no Brasil ele não chama tanta atenção. Aprender não é uma coisa que é cultural do brasileiro tanto assim, né? Então eu creio que está deixando muito a desejar. As igrejas históricas permanecem com a tradição. As igrejas pentecostais também. Agora, as igrejas mais recentes, eu fico com a mesma visão do amado pastor que acabou de falar. Muito bem. O pastor Marcelo, de Manaus, por favor. Meu amigo Alexandre, hoje, sendo bem rápido, né, bem direto, a gente teve muitas mudanças. Isso fazendo um estudo da Igreja Assembleia de Deus no Amazonas. Por quê? Porque aqui entraram outras formas de ensino, como curso de liderança, Ibadam, e geralmente esses cursos eram feitos no domingo pela manhã. Então, muitos dos irmãos deixavam de ir para a escola dominical para fazer esses cursos porque tinha uma certa formação, tinha certificação. E eu acredito que com o passar do tempo, isso foi acabando perdendo força, até por uma falta de uma metodologia de ensino, até por falta de liderança, de pessoas que se interessassem pela escola bíblica dominical. Nós viemos de uma igreja tradicional, nós somos uma igreja tradicional, porém nós não estamos cuidando, eu acho que dessa parte. Inclusive, há uma grande preocupação da liderança maior com relação à escola bíblica dominical, porque as pessoas hoje elas estão com uma outra forma de pensar. Já temos o culto da terça, já tem as células, já tem o Ibadam, para que a escola bíblica dominical, né? E aí eu poderia aqui estender mais o tempo, até falar das necessidades, falar também da questão do pensamento, da aceleração do povo numa semana, mas eu vou parar por aqui, mas eu acredito que uma das coisas que interferiram, que prejudicou bastante a questão da escola bíblica dominical aqui na regional foi justamente esses cursos, né? A liderança, o Ibadam, que vieram para justamente somar, mas acabaram sufocando a escola bíblica dominical. Muito bem. Eu tenho uma pergunta aqui fazer ao Gabriel, e aí eu estendo a pergunta ao Gabriel, ao pastor Gesiel. Se a gente fizesse uma meia-culpa aqui, qual seria vamos dizer, vou usar a expressão, qual seria a crítica que nós teríamos ao nosso sistema de educação religiosa nas igrejas? Existe alguma crítica? Será que nós estamos defasados? Já não funciona mais hoje? O pastor Marcelo falou com muita propriedade, né, que hoje muitos têm uma mente diferente, né, têm uma cabeça diferente. Será que já não funciona mais? Qual seria a meia-culpa que poderíamos fazer como professores, como educadores religiosos da nossa igreja? Gabriel Shalom e depois do pastor Gesiel Saturnino. Olha, eu acho que isso inclusive, já falei na nossa igreja, né? Todas as vezes que nós temos uma reunião, né, com os integrantes da escola bíblica, eu como coordenador e os demais coordenadores, nós enfatizamos a importância do orare e labutare, né? De você, a vida de oração, a vida da manutenção espiritual, mas também o labor de você buscar o conhecimento da palavra de Deus, né? A graça e o conhecimento. Então,
o que se tem propagado e que hoje em dia a gente vê que não tem mais base de sustentação é dizer que tudo se revela, o ensinamento bíblico se revela apenas na hora, uma revelação especial do Espírito Santo para que aquele professor dê aquela aula, ou enfim. Mas não se tem dado a devida importância de chegar e o professor, principalmente ele que vai estar ali na frente lecionando, ele sabe se alimentar, mergulhar na palavra para que ele tenha revelações do céu por meio da palavra para que ele dê, né, pastos verdejantes para suas ovelhas. Então, o que falta é isso, o que falta digamos, a conscientização de que não se é somente o estigma espiritual, né? Porque eu digo assim, eu atualmente estou numa igreja pentecostal, né, tradicional, sou da Assembleia de Deus atualmente. E muito se dizia a respeito disso, né? Mas de uns tempos para cá, de uns anos para cá, a Assembleia, assim como as igrejas reformadas tradicionais, como presbiteriana, tem visto, né, que essa onda que havia anteriormente não tem base de sustentação, né? Então, eles têm investido em seus professores, têm investido em estudo, né, em seminários, enfim, em simpósios, para que haja essa capacitação dos professores e coordenadores de escola bíblica dominical. Muito bem. Alguém quer comentar o que o Gabriel falou? Eu peço para comentar depois do pastor Gesiel, ok? Pastor Gesiel, qual seria a meia-culpa que teríamos nas nossas escolas dominical, nos nossos sistemas de ensino geral, né? A educação religiosa em geral? Entendi. Na verdade, essa pergunta é bem complexa, né? Se nós fôssemos responder, ia durar bastante tempo, porque você tem que analisar vários fatores. Mas eu vou na linha de raciocínio do Gabriel, não é isso, Gabriel? Que ele abordou a questão da capacitação de professores. Esse é um ponto essencial. Sem bons professores, nós não vamos atrair alunos. Porque a escola dominical, ou a escola bíblica, ela é uma escola. Se o aluno não tiver interesse, se o professor ou o sistema de religioso não atrair os alunos, além do fator espiritual, social, etc., estou falando aqui da aula, da pedagogia, vamos dizer. O aluno não vai sentir atração por participar daquela aula. E aí, uma coisa que talvez seja uma meia-culpa, está mudando, mas precisa mudar mais, é que a pedagogia moderna mudou o foco do professor para o aluno. A nossa pedagogia lá atrás era o professor que falava, só o professor ensinava, o professor era isso. Agora mudou, de uns tempos para cá a pedagogia ela é participativa, isto é, o foco é o aluno, o professor é um orientador, o professor indica o caminho. E isso exige capacitação também. Porque senão o professor, não é que o professor vai ficar calado, ou o professor vai omitir informação, ou vai só deixar o aluno falar. Não é isso. O professor tem que ser um condutor. E aí, porque nos colégios, aqueles que estão com esse novo método, digamos assim, os alunos já estão assim. Aí chega na igreja, fica sentado, só um falando. Essa é uma coisa que tem que ser melhorada. Já está melhorando, a gente percebe que algumas igrejas estão melhorando, mas é um dos fatores, digamos assim, e sendo assim bem simples, né? Sem analisar grandes coisas, mas sendo bem direto no foco. Uma é capacitação dos professores, como já foi falado, e outra é tirar o foco do professor e colocar no aluno, basicamente, além de outros fatores. Basicamente é isso. Muito bem. Eu queria falar algo, depois eu vou dar a palavra para o pastor Elibaldo, depois para o pastor Marcelo, falar sobre uma coisa muito interessante, que a gente percebe que existem... o povo de Deus, ele é muito, vamos dizer assim, trabalha muito no voluntariado, na boa vontade, no desejo de ajudar. Então, eu imagino que existam igrejas que ainda não tiveram condições de, talvez, trazer melhores professores para as igrejas. O problema é quando a igreja passa 10, 20, 30 anos com o mesmo professor que não se interessou em melhorar um pouco, a se empenhar, a talvez fazer um curso de teologia, talvez dar um pouquinho mais.
É porque às vezes eu tenho a impressão, aí vocês podem falar, né? Eu tenho a impressão que às vezes tem professores de escola dominical que a impressão que eu tenho é que eles estudaram a lição 10 minutos antes da aula. E ele tem que dar aula. E ele começa a ler a lição. Né, gente? Entenderam, irmão? Entendeu, irmão? Se os irmãos disseram que entenderam, ele dá graças a Deus. Né? Por quê? Porque ele não se preparou, ele não estudou, ele não buscou informações. Não tem problema. Google. Quer ir para o Google? Vai para o Google, tudo bem. Desde que ele saiba procurar também no Google, não é só procurar no Google, né? Saiba procurar, né? Nas fontes corretas, né? Então, será que também falta isso? O professor buscar também mais para poder oferecer mais? Pastor Marcelo, depois eu vou fazer uma pergunta ao pastor Willy. E aí, pastor Marcelo, eu vi que o senhor está animado aí, feliz aí, quer falar? Pode falar, pastor Marcelo. Porque a gente vive... Eu me lembrei de muitas coisas, é muita informação, eu estou tentando suprimir o máximo, né? Mas você tocou no ponto principal, que é justamente a questão de fazer tudo rápido, né? De resolver as coisas. Eu acho que quando se trata de ensino, principalmente o ensino cristão, não é dessa forma que se vê. A gente percebe que as pessoas veem a escola bíblica dominical apenas como uma reunião de irmãos pela manhã no domingo, né? E aí chegava-se lá, faz aquela sequência, leitura da palavra, o cântico, bateu, uma lição lida, muitas vezes você tem assuntos que você pode abordar, eu tenho certeza que em 2 horas você não consegue terminar e você não consegue extrair nem 5% você como aluno. O que está acontecendo? Devido à informação, muitos jovens, até pessoas que hoje estão se adequando à modernidade, buscam informação. E quando eles se deparam com uma aula onde não está tendo um conteúdo, diz, nossa, o que está vindo daí? Eu sei que daí dá para extrair mais. Isso acaba trazendo uma decepção muito grande para você que está ouvindo aqui. Aí você já começa a fazer uma leitura, diz, não, eu aprendo melhor vendo no Google, vendo os livros, porque o jovem hoje, ele é midiático, é o YouTube, vendo postagens no Facebook, no Instagram, e aí você pega, não estou colocando culpa nos pastores, mas muitos vêm de uma tradição onde apenas se pegava ali e fazia uns rascunhos no papel e não se aprofundava. Aí você pega um jovem que está muito afoito, buscando conhecimento, quando ele se depara com uma aula, ele vai sentir sono. E você não vê a história, você não consegue ligar o tempo, e você acaba frustrando, né, uma determinada turma de alunos. Então, o pastor pontuou muito bem a questão justamente de você querer resolver. Vai ter escola bíblica dominical, pega no domingo, 6 da manhã, dá uma lida, dá uma marcada, ponto principais, ele disse, essa aqui é a aula. Eu acho que não é por aí. Além da preparação que você tem que ter durante a semana, oração, jejum, enfim, buscar levar para a turma. Eu falo, só para finalizar, Alexandre, que eu já estou em 1 minuto e 30, eu acho, eu acredito também que nós temos que modernizar a escola bíblica dominical. Porque Jesus é didático. Ele sempre trabalhou dessa forma. A gente tem uma escola bíblica tradicional e antiga, porém estamos presos no passado, no ensino que está parado lá atrás e não estamos acompanhando a modernidade dessa geração. Muito bem. Beleza? Obrigado, pastor Marcelo. Pastor Marcelo de Manaus, aqui dando a honra de estar com a gente no Pod Christian. Agora, meu pai, pastor Wilibaldo, quais foram as dificuldades que o senhor já teve para dar uma aula? Que eu falo assim, poxa, todas as dificuldades que o senhor teve, o senhor conseguiu dar aquela aula, ser escola dominical, pode ser até para a igreja, né? Porque a gente está falando aqui de aula, de se preparar. Qual foi o resultado? O senhor tem alguma história para contar para a gente? O senhor tem aí 2 minutinhos, não é porque meu pai não, é porque a história realmente demora um pouquinho mais, né? Na verdade, a escola dominical, ela é bem trabalhosa. Você tem que trabalhar muito a escola dominical, né? Já foi falado aí a respeito da preparação, né? Preparação. E existem situações que você tem que fazer uma adaptação da aula à necessidade, à realidade daquele grupo que você está dando a aula. Porque a escola dominical,
a escola bíblica dominical, é interessante que é um privilégio só dos evangélicos. Igreja nenhuma faz escola dominical, aliás, eu quero dizer assim, religião nenhuma, né? Só a igreja evangélica, os evangélicos, e tem esse privilégio. Agora, não resta dúvida, surge dificuldade na hora da aula, né? Surgem perguntas, né? E você tem que estar preparado para responder aquela pergunta. E se você falar que vai responder na semana seguinte, prepare-se, que o aluno vai perguntar novamente. Então, uma das coisas que o professor precisa estar preparado é para as eventualidades que surgem durante a ministração da escola dominical. Não dê meia resposta, né? Se você não tem uma palavra que vá satisfazer aquele aluno, então você seja sincero. Eu já fui sincero várias vezes e falar para o aluno que na semana seguinte traria a resposta para ele, e naquela semana eu me preparei e dei. Então, são essas dificuldades que nós nos deparamos, né? Eu não sou um bom professor de escola dominical, né? Não sou um bom professor de escola dominical, no sentido de existem pessoas que já nasceram com esse dom, né? Esse dom. Mas nós tivemos que passar por vários momentos em que você tem que ser professor de adolescentes, professor de jovem, você tem que ser professor de homens e mulheres, né? E você tem que dar aula para o povo, né? Para aquela classe que que necessita de você naquele momento. Mas a maior dificuldade que já passei foi com adolescentes. Meu Deus do céu. É cada pergunta que ele quer a pergunta para ontem, não é para hoje, não. É para ontem. E você tem que estar preparado, você tem que buscar em Deus, né? Você tem que estar preparado, vamos dizer assim, dentro do assunto, né? E Deus vai te dar graça e você vai chegar a bom termo. Mas eu louvo a Deus pela escola bíblica dominical. Não sei se eu respondi à altura dos irmãos. Respondeu bem. Presbítero Josias e depois o Alexson, lá do Maranhão, a minha pergunta é o seguinte: o que podemos fazer usando uma boa tecnologia para que a nossa aula seja mais agradável, palatável? O que nós podemos fazer para que a nossa aula seja mais chame mais a atenção dos novos alunos, né? E também que essa tecnologia não seja algo tão agressivo que os coroas se sintam prejudicados, porque tem isso também. Porque o professor ele quer tecnologia, robô, telão, celular, computador, sei lá, ele quer usar a câmera, o satélite da NASA, mas está aquele irmãozinho de 80 anos na igreja que ele não sabe nada disso. Como usar a tecnologia a serviço da EBD para todo mundo? Josias, depois o Alex. Olha, Alexandre, eu não sei se eu vou conseguir ser claro no meu pensamento, mas eu vou falar o seguinte: se a gente pensar que a escola dominical é praticada do Velho Testamento, que aí o povo de Israel, falar de Deus diz que se nasce a criança andando pelo caminho, ao sentar, ao se deitar, ao se levantar, e ver dessa dinâmica, né? Eles trazendo até para Jesus Cristo com os apóstolos, e ver que esse é um ensino que se adapta, né? Na verdade, o nosso ensino ele é adaptável, né? Tanto para a época do Velho Testamento como o Novo e chegando nos dias atuais. Então, nada vai substituir o professor-aluno. Essa é a primeira coisa. E nessa troca, porque muitas das vezes o professor quer ouvir o aluno não dá aula. E às vezes o professor quer dar aula e não ouve o aluno. Então, na verdade, para mim, tem que ver essa interação. Aí vai entrar a tecnologia. Se a pessoa que o grupo que você vai ministrar acompanhar a tecnologia que você vai trazer, sem problema nenhum, e vai somar. Agora, na medida que você vai entender que a tecnologia vai tirar a atenção das pessoas, vai se prender elas mais na tecnologia, aí a tecnologia acaba sendo prejudicial. Então, é uma coisa que aí a gente tem que ser pontual. A gente fala de uma maneira abrangente, mas a gente tem que acabar sendo pontual. Então, vai depender do grupo que você estiver falando. Talvez prenda mais atenção as crianças, a tecnologia, os adultos
adultos, as pessoas com mais idade, os ancianos, talvez a tecnologia não atraia tanto. Então, vai sempre ser um bom professor, ele vai ter que adaptar o seu ensino ao grupo que ele estiver ministrando. Então, essa, para mim, é a questão fundamental. Então, nesse sentido, a gente pode usar. Como o pastor colocou, o exemplo que ele colocou é perfeito. O seu pai, pastor Libaldo, colocou o flanelogo. O pessoal não sabia ler, não adianta a gente forçar. A primeira coisa é saber como está o aluno, em que ponto eles estão. Então, para ter uma boa aula, justamente, o professor tem que conhecer o aluno, para poder dar essa boa aula. Então, espero que não tenha sido tão extenso, mas é meu ponto de vista. Né? Não, perfeito. Deixa eu só contar uma história aqui para vocês rápido. Eu tinha dado aula há 15 dias atrás, 15, 20 dias atrás, pela manhã, e terminei minha aula, estava terminando minha aula, e aí, de repente, chega a menina, a amiga nossa, colaboradora, e falou assim, Alexandre, tem uma criança aí que está precisando ter aula, só que na época as crianças não estavam tendo aula, né? E eu falei assim, mas eu preciso que alguém dê aula para criança. Eu falei, bem, eu já dei aula para criança. Então, eu vou lá ver o que eu posso fazer. Aí eu chamou o menino, e aí eu falei, como é que eu vou? Eu não preparei, eu acabei de dar aula para uma pessoa aqui. Falei, bem, eu vou contar a história da rocha, né? da pedra, né? A casa construída na rocha, a casa construída na pedra. Só que para poder introduzir essa história, eu contei a história dos 3 porquinhos. Eu peguei um disco no YouTube, quando eu era criança, eu ouvia esses disquinhos aqui, nem tem como eu pegar aqui, mas eu ouvia disquinho, de historinha, né? E os disquinhos eram muito criativos, que eram feitos por atores da década de 60, né? Da era do rádio, e eram teatralizados. E eu botei a historinha dos 3 porquinhos para esse garoto ouvir e desenhei no quadro branco para ele a história. E eu contando a história, e aí depois o que eu peguei a história da casa, porque a história dos 3 porquinhos é construir a casa de palha, madeira e de tijolos, né? E aí depois eu peguei e fiz uma ligação com a parábola que Jesus falou, da construir a casa na rocha, a casa na areia. Fui do lado de fora, peguei um saco de areia, joguei, e peguei uma casinha e botei em cima do saco de areia e joguei água. A casa em cima da pedra ficou, e a da rocha, a areia se expandiu. E aí depois eu falei, agora eu vou fazer um exercício, né? E aí eu peguei palito de dente, palito de sorvete, e construí junto com o garoto uma casinha, chopanazinha de madeira, né? Mas mandei ele pintar como se fosse tijolo. Então eu usei ali a criatividade, né? No momento que eu não estava esperando, né? Usei a tecnologia, porque a tecnologia não é só algo que você liga na tomada. Tecnologia é tudo que facilite o seu material. Então eu gostaria de contar esse testemunho para vocês. Peço até desculpas ao Alex, porque eu sei que era a vez dele de falar, eu que deveria falar menos, mas foi algo muito recente e que realmente eu usei a tecnologia ao meu dispor. YouTube, usei YouTube. Botei o garoto até falou assim, mas tio, não é vídeo não? Eu falei, não, filho, é áudio, é só áudio, tem que ouvir a história, tem que imaginar a história. E as crianças estão perdendo isso. Mas diga lá, Alex, conta aí, fala pra gente. Alexandre, eu creio que uma coisa importante que deveria ser feita seria uma adaptação dos templos a essa estrutura tecnológica. Porque eu não sei da igreja dos demais pastores que estão na live, mas a minha igreja, por exemplo, não tem mais ou menos, eu acho, só 3 ou 4 classes separadas. O restante das outras classes é no salão da igreja, o que dificulta o uso de tecnologia, por exemplo, um data show, ou então usar uma imagem de um notebook para apresentar para aquela turma específica. Então, eu creio que os nossos templos ainda não estão tão adaptados ao uso dessas tecnologias de informação, dessas tecnologias palpáveis que a gente tem em mãos. E uma outra coisa que a gente deveria fazer seria adaptar o uso dessas estratégias tecnológicas de acordo com o público. Por exemplo, para um público de senhores, a tecnologia, de idosos, a tecnologia melhor é ouvir muito eles, porque eles gostam de ser ouvidos. Já para uma criança, tem que ser uma coisa bem chamativa, não necessariamente um celular, mas algo que coloque eles para fazer e não para ficar sentado. Já para um público de adolescentes ou de jovens mesmo,
seria um jeito usar o próprio celular. Por exemplo, a minha classe de EBD tem um grupo no WhatsApp, que seria interessante distribuir atividades para a semana, para que no domingo fossem apresentadas enviando essas atividades no grupo do WhatsApp. Fora isso, o uso de quadro já é um avanço muito grande, né? Que até pouco tempo, por exemplo, na minha igreja não tinha, mas agora o uso de quadro branco já é uma coisa muito importante para a gente. Coisas simples, mas que já fazem uma diferença muito grande. Porque a partir do momento que você escreve alguma coisa no quadro, eu tenho essa experiência. Muitos dos alunos escrevem nas suas revistas de caneta o que é escrito no quadro. Então já é um diferencial. Muito bem. Qual seria a forma que nós teríamos para trazer essa geração, né, porque a escola dominical requer certa, vamos dizer assim, certa organização, porque normalmente é pela manhã, domingo pela manhã, cedinho, você está na sua caminha no domingão, em casa, né? E aí você tem que acordar cedo e ir para a igreja. Como conseguir trazer as pessoas para assistir a aula? Ou isso não dá mais certo, ou isso é coisa do passado? Gabriel e pastor Gisiel. Pastor Gisiel primeiro, pronto, vou trocar agora. Pastor Gisiel primeiro, depois o Gabriel. Sim, Alexandre, você só faz pergunta complexa. E realmente, nós estamos falando de nova geração. Na verdade, esse assunto ele até extrapola a questão do ensino. Vou fazer só a colocação aqui, depois eu volto para o ensino, que também é ensino. O que nós temos que fazer, na verdade, hoje em dia, é ensinar para a nova geração, passar para eles o legado de igreja. Porque existe por aí uma nova igreja. E se a gente não passar o modo bíblico de igreja, estou falando de igreja como um povo de Deus, com ensinos bíblicos, com doutrinas bíblicas, essa geração vai ter ideias só das novas igrejas, entre aspas. A igreja mais flexível, uma igreja que aceita qualquer coisa, uma igreja que, na verdade, até herege. Então, isso aí passa necessariamente, obrigatoriamente, pelo ensino. Nós passarmos, aí eu não estou nem falando de tecnologia, estou falando mesmo de passar legado, passar ensino, isso passa pelos pais também, pela família, porque a gente não pode perder essa geração de 2, 3 anos, pessoal. Você vê que tem muitos jovens evangélicos, 20 anos, que nós já perdemos, assim, em termos de abraço novas ideologias, concordo com muita coisa. Não é que nós perdemos, é que eles estão migrando para o outro lado, mas estão dentro das igrejas. Então, antes mesmo do ensino, de a gente tentar captar os alunos, nós temos que pensar em como não perder gerações. Porque senão a igreja, né, vai acabar... É claro que sempre há um remanescente, mas o nosso desejo é que a maioria sejam de igrejas tradicionais, que eu falo, conservadoras bíblicas. Quando falo tradicional conservadora, não é denominação. É igrejas que mantêm a tradição bíblica. Não como costume legal, mas como tradição no sentido de obediência à palavra de Deus, de você seguir os princípios bíblicos, de você prezar e ensinar os valores bíblicos, e por aí vai. Essa questão, então, é um desafio de nós, geração mais antiga, de não esquecer. A gente se preocupa muito só com a nossa geração. Né? Essa geração agora, não sei o quê. Na verdade, a nossa preocupação maior tem que ser com as gerações que estão chegando. Elas têm que trilhar o mesmo caminho nosso, sob perigo de haver um desvio muito grande, e aí realmente a heresia vai aumentar. É claro que a gente sabe que, biblicamente, né, a heresia vai aumentar, mas não é o tempo ainda. Tudo vai acontecer no tempo de Deus. Eu sei que eu não respondi muito, mas eu quero chamar a atenção mais para essa questão da nossa principal preocupação e passar a visão correta de igreja para as novas gerações. E aí você pode usar tecnologia, pode usar processo de ensino, pedagogia, assim por diante. Tá. Como fazer, né, para o jovem frequentar, ir à escola dominical? O que fazer? Um minutinho. Bom, assim, eu tento me colocar na posição daqueles que iam até Jesus, né? Como Jesus teve o sermão da montanha, a gente lê a palavra, e eles
assentavam-se no meio do mato mesmo, né? Não havendo conforto para poder ouvir o que Jesus falava, e eles seguiam Jesus, passavam até quase com fome para poder ouvir a palavra de Deus, e no maior entusiasmo, né? Multidões e multidões. Então, assim, o que é que atualmente a igreja pode fazer? Primeiro, o que o pastor Gesiel, agora vou aproveitar o gancho do pastor, porque realmente a pergunta é complexa, mas aproveitando o gancho do pastor, nós não podemos perder a nossa linha de ensinamento dentro de nossas casas, né? Principalmente porque em casa nós teremos um aquecimento do que vamos ouvir na escola bíblica dominical, em casa onde o maior incentivador de um jovem, de um adolescente, de uma criança, os pais. Então, assim, o adolescente ele vai, o jovem ele vai, mas ele vai se sentir muito mais motivado quando o seu pai e sua mãe ensinar ele, né? Ensinar ela o caminho realmente do que se deve andar. Só um instantinho, né? Então, assim... Gabriel, seu microfone, você movimenta, ele está fazendo um barulhinho. Opa. Segura ele. Então, segurei agora. Obrigado, então, assim, obrigado. Pode finalizar. Então assim, finalizando, eu acredito, né, que a gente, por exemplo, tem que haver um equilíbrio. Você trazer novidade é muito bom. Ter esse gatilho de novidade para que as pessoas se sintam atraídas para ir para a escola bíblica dominical é muito bom, mas há um perigo da gente talvez desvirtuar, né, o verdadeiro ensino bíblico, né, o verdadeiro ensino baseado na palavra, né? Eu sei que hoje em dia há muita tecnologia, muita forma da gente lecionar para os nossos alunos através de WhatsApp, através de Zoom, através da internet, mas é muito importante a gente também se ater ao tradicionalismo bíblico mesmo, sabe? Da pessoa reunir sua família, todos no domingo pela manhã, tomar um café reforçado, ir para a escola bíblica, ou como alguns, que é semelhante à minha família, a gente vai em consagração para a escola bíblica. Isso é bom, porque isso vai fazer com que a pessoa se sinta motivada. Poxa, domingo é o dia que eu vou me consagrar ao Senhor, né? Então, eu acredito que essas coisas simples, né, atraem também, né? Não só a tecnologia e a modernidade que a gente tem hoje. Muito bem. Uma pergunta para o pastor Marcelo, pastor Willy e o presbítero Josias. Quais os temas que nós devemos apresentar para os alunos? Para os alunos, tanto da nova geração, quanto vamos dizer assim, a velha guarda. Porque a gente, às vezes, apresenta um assunto, e eu tenho aqui um comentário aqui do André Fialho, ele diz o seguinte: às vezes os professores estão desestimulados pelos alunos não estarem comprometidos. E talvez os alunos não estejam comprometidos porque talvez os assuntos, vamos dizer assim, não são interessantes para ele. Eu não estou falando para ninguém aqui que a gente deve só fazer escola dominical para o que eles pedem. Mas eu acho que também a gente deve, de certa forma, considerar a necessidade dessas pessoas. Então, qual seria o assunto, um tema? Dá um tema aí que você acha que poderia ser hoje dado numa escola dominical, algo atual, algo voltado para o dia a dia de todos. Jesus, ele usava o dia a dia, foi lá para a mulher do poço, ele pregou, usava parábolas, quer dizer, ele usava o dia a dia. Quais são os assuntos que a gente pode falar? Pastor Marcelo, depois pastor Willy e depois o presbítero Josias. 1 minuto, por gentileza. Amém. Com relação aos assuntos, né, acho que todo líder, todo professor, pastor, por ele elaborava um assunto diferente por semana. A questão é que hoje, dentro da Assembleia de Deus, a gente já tem um trabalho que é feito, até por outros pastores, que são as revistas. Então, a gente tem que seguir justamente o que nos orienta é passar aquilo que está sendo ali colocado nas revistas, né? O que a gente percebe, Alexandre? Que não há um interesse, na grande maioria, de adquirir a revista. Então, você já percebe que há uma grande dificuldade
de muitos na questão da leitura. Quanto que uma revista? Eu não sei, desculpa. Quanto que uma revista de ideia? R$8. R$8. Tá. R$8. Então, há uma grande dificuldade de se adquirir a revista. Eu falo para você com muita propriedade. Hoje, pelo menos aqui nas congregações onde eu frequento, o maior índice de pessoas que frequentam a escola dominical são de pessoas mais velhas, não são de jovens. Olha aí. Para se ter o jovem dentro da igreja, é necessário você tomar dar umas puxadas na corrente, ali na corda, tipo assim, ó, ou vocês frequentam a escola bíblica, ou ninguém canta, ou ninguém toca, você está entendendo? A escola bíblica dominical, na visão de muitos jovens, ela está sendo mais obrigatória do que prazerosa, né?